Imagine que, agora, neste exato segundo, todos os seres humanos do planeta simplesmente desaparecessem. Não uma guerra, não uma explosão. Apenas 8 bilhões de pessoas somem de uma vez, deixando tudo exatamente como estava. As luzes acesas, os carros parados no sinal, o café ainda quente na mesa. A pergunta que quase ninguém se faz é a mais perturbadora de todas. Quanto tempo levaria para o planeta apagar completamente qualquer sinal de que nós um dia existimos? A resposta é muito mais rápida e muito mais humilhante do que você imagina. Comece pelas primeiras horas. Sem ninguém para operar as usinas, a rede elétrica seria a primeira coisa a morrer. As térmicas queimariam o último combustível, as hidrelétricas sobrecarregariam, os sistemas de proteção se desligariam em cascata. Em questão de horas, alguns dias, a maior parte do mundo mergulharia no escuro. E aqui já mora a primeira ironia. A coisa mais poderosa que construímos, a eletricidade que sustenta a civilização inteira, depende de mãos humanas ajustando botões o tempo todo. Tire as mãos e a luz se apaga quase imediatamente. Com a energia, morrem as bombas. E é aí que cidades inteiras começam a se afogar por baixo. Nova York, por exemplo, fica sobre um lençol de água que precisa ser bombeado para fora sem parar. São cerca de 13 milhões de litros de água empurrados para cima todos os dias por centenas de bombas subterrâneas. No instante em que essas bombas param, a água toma conta. Em poucos dias, os túneis do metrô de Nova York estariam inundados. Em 15 ou 20 anos, as colunas de aço que sustentam as ruas acima dos túneis enferrujam, incham e cedem, e as próprias avenidas começam a desabar para dentro da terra, transformando Manhattan em um vale de rios voltando superfície. Enquanto o subsolo se enche de água, a superfície vira um campo de batalha silencioso entre os animais que deixamos para trás. Os cães, especialmente as raças pequenas e dependentes que criamos à nossa imagem, seriam rapidamente caçados por predadores maiores e por seus próprios primos que voltariam ao estado selvagem. A seleção natural, que nós passamos milênios tentando domesticar, retomaria o controle em uma única geração. Já os gatos, esses, se sairiam surpreendentemente bem. Talvez seja justo dizer que eles nunca realmente precisaram tanto da gente. E então a natureza começa o serviço mais paciente e implacável de todos: engolir o concreto. Sem jardineiros, sem prefeituras, sem herbicidas, as sementes fazem o que sempre fizeram. A raiz de uma árvore não tem pressa, mas tem força suficiente para rachar calçadas, levantar asfalto e abrir fendas em muros. A água da chuva escorre para dentro dessas fendas, congela no inverno, expande e parte a pedra de dentro para fora. Em poucas décadas, uma metrópole vira floresta com esqueletos de prédio no meio. Não é teoria. É algo que já podemos visitar. Basta olhar para Prípia, na Ucrânia. A cidade foi abandonada às pressas em 1986, depois do desastre nuclear de Chernobyl, e desde então nenhum ser humano mora ali de verdade. Hoje, menos de 40 anos depois, é uma floresta. Árvores crescem dentro das salas de aula. Musgo cobre as arquibancadas de um estádio que nunca foi inaugurado. Alces, javalis, lobos e cavalos selvagens caminham pelas avenidas onde antes passavam ônibus lotados. Prípia é a prova viva, assustadora e estranhamente linda de que a natureza não precisa de séculos para nos apagar. Ela precisa de uma geração distraída. Do outro lado do mundo, há uma prova ainda mais brutal. A ilha de Ashima, no Japão, foi uma das cidades mais densamente povoadas da história. Uma rocha coberta de prédios de concreto onde milhares de mineradores viviam empilhados. Em 1974, a mina fechou e todo mundo foi embora de uma vez. Hoje Ashima é conhecida como Ilha do Navio de Guerra, um amontoado de escombros comidos pelo mar e pelo sal, onde as lajes desabam sozinhas e o concreto se desfaz em pó. Levou meio século para transformar uma cidade vertical em ruína, e o oceano nem estava com pressa. Se Prípia e Ashima parecem casos extremos e distantes, existe um exemplo que é quase um turista comum esquecido no tempo: Varosha, no Chipre.
Era um dos balneários mais badalados do Mediterrâneo, cheio de hotéis de luxo e turistas ricos, até ser abruptamente evacuado em 1974 por causa de um conflito. Cercada e intocada por décadas, a cidade virou um museu do abandono. Cortinas apodrecidas ainda balançam em janelas quebradas de hotéis 5 estrelas. Manequins continuam em vitrines de lojas com roupas da moda dos anos 70. Árvores brotaram no meio de quartos de hotel e avenidas antes lotadas viraram túneis de vegetação. Varosha mostra algo que Pripyat também ensina. Não é preciso um cataclismo nuclear para a natureza tomar de volta o que é dela. Basta a gente virar as costas. Agora estique o relógio para os séculos. Depois de 100, 200 anos, praticamente todos os prédios de aço e vidro que consideramos eternos já teriam desabado, derrubados pela ferrugem e pela água que sempre encontra um caminho. As pontes cariam. As barragens se romperiam ou seriam contornadas por rios que voltam ao leito antigo. Curiosamente, algumas das coisas mais duráveis que deixaríamos para trás seriam as mais simples e antigas. Estruturas de pedra maciça, como as grandes muralhas, certas catedrais e monumentos esculpidos direto na rocha, poderiam resistir por milhares de anos. Ironia final da engenharia. Nossos arranha-céus somem em um piscar de óleo geológico, mas um bloco de granito continua ali, mudo, testemunhando. Só que nem tudo que sobrevive é bonito. 2 heranças nossas atravessariam facilmente esse mundo sem gente. A primeira é o plástico. As garrafas, sacolas e microfragmentos que produzimos aos bilhões não se decompõem de verdade, apenas se quebram em pedaços cada vez menores, que continuariam circulando nos oceanos e no solo por centenas, talvez milhares de anos depois do nosso último espalhadas pelo planeta centenas de usinas nucleares. Sem operadores para resfriá-las, muitas entrariam em colapso nos primeiros dias e semanas, provocando uma série de Chernobyl simultâneos, zonas de radiação que ficariam mortais por gerações, cicatrizes invisíveis num mundo que, no resto, estaria florescendo. E é aí que essa história deixa de ser sobre destruição e vira outra coisa, mais incômoda. Porque a verdade que emerge de todos esses cenários não é que o planeta iria sofrer sem nós. É o contrário. Sem os seres humanos, os rios ficariam limpos em poucos anos. O ar se regeneraria. Florestes voltariam a cobra continentes. Espécies à beira da extinção se multiplicariam de novo. A Terra, deixada sozinha, não entraria em colapso. Ela se curaria. E talvez seja essa parte mais difícil de engolir. A natureza não precisa da gente. Somos nós que precisamos desesperadamente dela. Então repare no que esse experimento mental realmente revela. Passamos a vida acreditando que somos permanentes, que nossas cidades são para sempre, que deixamos uma marca eterna no mundo. Mas o planeta guarda um recado silencioso escrito em ferrugem, raiz e maré. Quase tudo que construímos é temporário, e a maior parte da nossa presença sumiria em poucos séculos, um instante na idade da Terra. O que sobraria de nós no fim não seriam nossas obras mais grandiosas. Seriam nossos erros mais duráveis, o plástico e a radiação. Talvez a verdadeira pergunta, então, não seja como seria a Terra sem nós. Talvez seja, se a nossa passagem por aqui é tão breve, tão facilmente apagada, o que a gente escolhe deixar para trás enquanto ainda está aqui? Escreve nos comentários o que você acha que duraria mais tempo depois que a humanidade sumisse. E se você curte esse tipo de reflexão sombria que mistura ciência e arrepio, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo a gente cava mais fundo.